Então quer dizer que vocês vão demitir todo mundo e vão botar IA no lugar? Se a pessoa fala que vai demitir todo mundo pra colocar IA, é porque geralmente ela quer te vender IA. Qualquer mendigo trabalha no McDonald's. Parabéns, irmão. Contratado. Acabou. O que a internet gerou de milionário nos últimos 20 anos, a IA vai gerar muito mais em 5. E as coisas mais complexas que eles faziam era feita por indianos, mano. O que vão fazer com social media? Cara, eu acho que vai ser uma profissão que vai acabar morrendo, né? Não usa IA. Você vai falir. A inteligência artificial sozinha, ela não é tão boa quanto um ser humano utilizando a inteligência artificial. Você consegue fazer uma ferramenta que vai pagar o quê? 30, 40 mil reais por mês para um programador fazer. Bem mais. Tu consegue fazer em muito menos tempo do que ele faria e vai gastar aí 500, 600 reais. Cara, tem closer meu que ganha 30 mil de comissão no mês. Olha. E ganha com consistência. Ganhou 25 mil em janeiro, 30 mil em fevereiro, mês de março vai ganhar mais 30 mil também. A gente tá fazendo uma estratégia até de overbooking. A gente deixa 2 pessoas no mesmo horário. Roma não foi feita em 2 dias porque na época não existia Cloud Call. Então quer dizer que vocês vão demitir todo mundo e vão botar IA no lugar? Cara, não é bem assim não, mas é o que o pessoal geralmente fala quando quer vender, né? A gente acredita muito que se a pessoa fala que vai demitir todo mundo pra colocar IA, é porque geralmente ela quer te vender IA. Faz total sentido. Faz total sentido. Mas assim, vocês estão utilizando muito da IA hoje, inclusive dentro do mundo de SDR, entre várias outras coisas. O que mais está te gerando resultado dentro das IAs que você está usando? Legal. Cara, hoje eu entendo que todos os setores, todas as áreas, elas têm que usar inteligência artificial. Perfeito. Mas a inteligência artificial sozinha, ela não é tão boa quanto um ser humano utilizando a inteligência artificial. Só para ter uma ideia com relação ao SDR de IA, né? Quando eu adicionei o SDR de IA junto a um SDR humano, que não é um SDR que só responde as mensagens, que é um SDR mais júnior, ele é um SDR mais sênior, esse cara, ao invés de conseguir atender 25 leads novos por dia, tá conseguindo atender 4 vezes mais. Então eu consigo gerar mais leads para a mesma quantidade de SDRs e garantir que eu tenho a mesma taxa de agendamento e de comparecimento porque eu tô usando uma tecnologia. No fim das contas, é como se tu desse um superpoder pro teu colaborador. É tipo um power-up pro teu colaborador. E todo colaborador. Tipo, o meu RH tá contratando mais rápido, meu time de marketing tá conseguindo fazer análises mais assertivas, eu tô conseguindo fazer páginas que tem um connect rate muito melhor, sem precisar contratar programador. Então eu consigo, sem ter freela ou sem pagar outras ferramentas, fazer coisas que vão aumentar muito a eficiência de tudo que eu tô fazendo, sem que eu precise contratar mais gente. Da hora. E os caras que estão junto comigo que acabam ganhando mais também, né? Faz total sentido. Então, explica um pouquinho mais, como é que esse cara de SDR saiu de média de 25 para 100 ao dia? O que foi feito de tecnologia? O que vocês estão utilizando pra galera entender? Legal. Hoje, a gente já tem um CRM white label, que a galera usa bastante, né? Tá. Que é... Pode falar o nome, não? Pode. Tá. Que é o Go High Level, o pessoal conhece bastante. A gente tem o nosso snapshot lá do Go High Level, que a gente vende também para os nossos clientes em entrega. E aí, o Go High Level tem a IA dele, que é integrada ao CRM, que você consegue fazer uma série de automações e mudar os processos que funcionam lá dentro. Beleza. Então, a gente primeiro integrou a IA ao CRM para conseguir analisar o comportamento do lead e entender como que esse lead se comporta inicialmente. E a IA, ela atende o lead rapidamente, assim que o cara se cadastra em qualquer funil. Então, ao invés de o SDR ter que entrar em contato com alguém depois de uma automação, a IA já começa a conversa com a pré-qualificação desse lead. Mesmo que esteja de madrugada, o que antes não acontecia. Perfeito. Então, eu consigo responder esse lead, pré-qualificar esse lead e até pré-agendar esse lead, em alguns casos, com a análise e a supervisão do meu SDR. Então, antigamente, como é que acontecia? Era uma automação, aí o cliente respondia, o lead respondia, o meu SDR entrava em contato, fazia a ligação, ligava para o cara, fazia o pré-agendamento, qualificava, fazia o agendamento completo, fazia o processo para conseguir fazer com que a pessoa comparecesse na reunião e fazia a pessoa comparecer na reunião. Agora, como funciona? Em funis em que eu tenho um alto volume de leads, porque nos que tem baixo volume ainda deixo o SDR lá atendendo. Direto. Eu coloco a SDR de IA para atender inicialmente. Ela faz uma triagem, já faz uma pré-qualificação e, em alguns casos, um pré-agendamento. O que é um pré-agendamento? Um pré-agendamento é uma confirmação inicial de um horário que a pessoa poderia fazer a reunião. Entendi.
Então, hoje eu tenho pré-agendamento em 2 casos específicos. Um deles é quando a pessoa preenche num Calendly da vida. Tá. Eu faço um pré-agendamento, mas não conto como agendamento. Por quê? Porque geralmente o agendamento desse tipo de ferramenta tem um alto nível de no-show. Aham. E aí eu conto como agendamento somente quando o SDR confirmou via ligação que aquele agendamento realmente vai acontecer. Entendi. Então o SDR já faz a mesma coisa, o pré-agendamento, e aí o SDR entra em contato com a pessoa que pré-agendou, confirma os dados, faz o spin, analisa o orçamento e no final faz a confirmação completa para conseguir fazer com que a pessoa compareça. Entendi. Aí eu consigo ter o mesmo nível de eficiência que eu tinha com o SDR fazendo ligação, só que com um volume muito maior de leads. Entendi. Entendeu? Puta, aí faz toda a diferença. Até porque, cara, hoje a IA, falando em português, ela não tá num nível muito bom. Então, tu usar ela pra uma ligação como o SDR, fica muito robotizado ainda por causa da língua. Em inglês, ela já tá num alto nível. Agora, em português, ainda tá deixando a desejar. Então, assim, com certeza tu ia perder muita qualidade no agendamento, né? Até a parte do pré tá usando, na minha opinião, perfeitamente bem, fazendo muito sentido. E, obviamente, isso gera muita escala. Até porque em horários que a pessoa não estaria atendendo, hoje ela está, de alguma forma, né? Não, a agenda tá cheia. A gente tá fazendo uma estratégia até de overbooking. O que é o overbooking? A gente deixa 2 pessoas no mesmo horário, agendadas, e aí acontece às vezes de ter um no-show e aí tem a reunião. Quando os 2 comparecem, a gente já tem um time de backup, que são os farmers, que pegam algumas reuniões dos closers, quando a gente tem overbooking, principalmente dos menos qualificados, né? A gente deixa pro farmer, o mais qualificado deixa pro closer, pra gente conseguir aproveitar as 2 reuniões. Caralho, que lindo. Então, graças à inteligência artificial, a gente tá conseguindo encher agenda de pré-agendamento. Nem tudo vira agendamento de verdade. Por óbvio. Mas aquilo que vira, a gente tá fazendo overbooking também, então é maravilhoso. Porque eu consigo encher a agenda de todos os closers. Tô contratando, aliás. Se você tá vendo esse vídeo aqui, cara, e quer trabalhar como closer, me chama lá que... Pô, Tamo aí, né? Tô precisando. Mas tem que ser presencial. Tem que ser presencial em São Paulo, closer pelo menos. Entendi. Mas DR também. Se você não for de São Paulo, vai ter que se mudar. É isso. Simples não. assim. Mas eu posso vender a vaga? Pode. Vender a vaga. Cara, tem closer meu que ganha 30 mil de comissão no mês. Olha! E ganha com consistência. Ganhou 25 mil em janeiro, 30 mil em fevereiro, mês de março vai ganhar mais 30 mil também. Que isso? Então, se tu for sangue nos olhos... E esse cara entrou em novembro do ano passado. Caraca, bizarro. Top closer. E aí, era um cara que já era cliente nosso, na formação de vendedor. Mas numa média, beleza. Tu pegou o melhor cenário. Numa média. O cara ganhou uns 17 mil reais com fixo. Que já não é ruim, né? Lindo. Lindo demais. Closer. O SDR consegue tirar ali uns 8 a 12 mil reais. O que também é maravilhoso. É verdade. E se o SDR é muito bom, a gente tende a colocar ele depois como closer. Se a gente para pra pensar que no Brasil, 90% da população brasileira em renda per capita ganha menos de 2.700, É isso. então você já tá dentro dos 1%, tanto com um salário quanto com outro, tá ligado? Tem uns closer meu que zoam, uns clientes. Tem cliente meu que tira menos lucro do que eles tiram de salário. É foda, mas é verdade. Né? Tem agência de tráfego, o cara fatura 30 mil, não tira isso pra ele. Ah, com toda certeza. Não é verdade? Com toda certeza. Teve um case, inclusive, que ele começou com a gente, ele fazia 50 mil como agência. E aí, depois de 60 dias, ele foi pra 100. Hoje em dia, ele já tá fazendo 380 e pretende bater 10 mil esse ano. Legal. Então, ele vai ter uma ascensão bem grande agora com várias movimentações de ecossistema que a gente tá implementando com ele. Mas, cara, não ganhava nada, tá ligado? É isso. E mesmo assim, ele botou uma nota... E o risco? E comprou o risco do caralho pra estar com a gente pra poder fazer a diferença. Então, é legal ver isso também. Porque normalmente essa galera que compra o risco tendo pouco, por padrão, eles dão um sangue pra o negócio realmente crescer e fazer a diferença dentro do jogo. É isso aí. Não, e meu closer na reunião de vendas pode até zoar o cara, né? Sim. Ele fala, pô, meu amigo, você tá com tanto pouco lucro que eu tô ganhando mais que você. Precisa melhorar também. Maldade. Mas é verdade. Pega numa dor fodida e fica ainda macetando o ser humano. É quase que ele tem um Dolphin. Não, tô zoando, peraí. Piada interna. Mas, Matutinha, beleza, mano. Não, você tá utilizando... Não, fala aí de novo. A gente tava falando, quando a gente tava vindo pra cá, eu tenho o BID Song Plus. E aí ele falou, tá, tu tá te sentindo um pouco mais com tendências homossexuais. Eu disse, não, porque só quem tem o carro golfinho, que é Dolphin, né? Pode ter essa tendência, né? Porque, pô, imagina um homem que vai lá e senta no golfinho pra dirigir.
Fica estranho. Deixa eu pegar meu golfinho pra te dar uma carona. E aí ele tava falando, o grande amigo dele que é aqui de Floripa, que tem um golfinho rosa. Um Dolphin rosa, cara. Um BYD Dolphin rosa. Maravilhoso. Carro elétrico já é meio estranho, né? Não. Peraí, calma, o meu é híbrido, tudo bem? Mas calma, não, é bom Tá pra ligado? caralho. Daquele cara que é Leandro Leite, que é da Associação Brasileira de Héteros Afeminados. Cara, é maravilhoso. Se eu olhar aqui... Porra, muito bom. Cara, voltando aqui, tentando voltar pro foco, que a gente vai fazer isso no podcast todinho, não tem mágica, mas tentando voltar pro foco. Beleza, falamos do SDR, falou como tá utilizando a IA dentro do SDR, e pro resto da empresa, vamos fazer até diferente. Você palestrou agora, e você criou uma ferramenta com inteligência artificial pra tua palestra, pra liberar pra galera. Sim. Conta um pouquinho mais como é que é isso, mano. Como é que é essa velocidade? O que você tá utilizando? Que ferramentas você tá usando pra fazer? Legal. E eu depois já trago uma experiência daqui também. Ótimo. Cara, hoje, se você sabe conversar, falar português, você consegue construir uma aplicação... talvez não tão segura quanto o programador faria, você vai precisar de um pouco mais de base para conseguir fazer isso. A não ser que você tenha uma skill de segurança, que dá para você fazer. Usando Cloud Code, tá? Usando... Hoje eu estou usando Vercel como servidor. Tu não precisa pagar o Vercel inicialmente. E eu estou usando uma IDE, mas é porque eu sou enjoado. Eu estou usando Cursor. Então tu vai gastar ali uns R$600 para conseguir construir em poucos dias o que um programador te Não, irmão, que cobraria... R$600. Ah, com Cursor é 600. Não, Cursor é free, mano. Mas eu pago porque eu sou enjoado. Mas por quê? É porque assim, o Cursor, até entrando um pouquinho que eu pago o Cursor, ele faz uma análise do código dentro do cloud, ele entende se existem problemas de segurança dentro do código lá do cloud. Tá. Mesmo usando a skill de segurança do Cloud Code, ainda assim eu já achei alguns gaps. E aí ele faz uma análise do código para conseguir depois retroalimentar meu Cloud Code para ele funcionar melhor. Saquei. Então eu uso as funções do Cursor, porque eu uso o Cloud como plugin no Cursor. É o que eu faço também, mas eu uso o Cursor gratuito. Legal. Eu não utilizo o pago. É legal, porque ele aparece um xizinho no código, quando você tá rodando no Cursor pago, né? E aí ele coloca X, aí coloca tantos erros no código de segurança. Aí eu aperto lá, ele faz os ajustes, usando a inteligência artificial e o próprio Cloud Code, nas linhas que ele acredita que pode ter algum problema de segurança. Entendeu? Faz sentido. É maravilhoso. Então tu gasta ali, sei lá, R$500 no plano Max. Não, você pode usar o plano Pro. Tem muito aluno meu que tá utilizando o Pro. É que eu tô... Eu também não consigo, tá ligado? Eu utilizo o de 1.100, que é o 20X. É isso aí. Mas tem o plano inicial ali que eu acho que é 100 pila, se eu não me engano, o Pro. Acho que é R$100. Mas, pô, tira o escorpião do bolso, né? Tu consegue fazer uma ferramenta que vai pagar o quê? 30, 40 mil reais por mês pra um programador fazer. Bem mais. Tu consegue fazer em muito menos tempo do que ele faria e vai gastar aí 500, 600 reais. Pelo amor de Deus. Absurdo. Absurdo. Aqui, por exemplo, só para dar a configuração padrão do que a gente utiliza o Cursor grátis, eu utilizo o Cloud Code 20X, eu utilizo o GitHub para versionamento de todo o projeto. Mas aí é gratuito também. Também gratuito. Eu utilizo o Supabase para banco de dados, também gratuito, e utilizo o Vercel para fazer a hospedagem. Além disso, utilizo o IOX do Alan Nicholas para fazer desenvolvimento de algumas coisas do sistema e diversas outras skills de layout, de criação de post, de criação de oferta. Então, por exemplo, para a oferta, eu criei um copywriter sênior e também utilizo muita coisa do Hormose e utilizo essas duas skills mais os meus conteúdos para criar as copies, criar as VSLs, as coisas que vocês veem aí. Para quem é leigo, o que é essa parada? Primeiro, o Cloud Code, ele é um programador, uma inteligência artificial que ela funciona como se fosse uma espécie de programador. Só que nem todo programador... Porra, mas aí é meio foda tu dizer que o Cloud Code é um programador. É um programador, mano. Não, porque um programador, se tu fala pra ele que nem tu fala pro Cloud Code, ele não faz, viado. Mas é um programador sênior, entendeu? Também não. O programador sênior, se tu falar que nem tu fala com o Cloud Code, ele não vai fazer. Então, cara, testa aí que tu vai ver. Só pra te entender, o Cloud Code, se tu conversar qualquer coisa, eu vou te dar um exemplo do meu caso. Eu não sabia o que eu queria criar, mas eu tinha um método da empresa dependente com 297 páginas. Eu disse pra ele, eu quero criar um sistema disso aqui. Ele foi lá e me interrogou com 7 perguntas dentro de um questionário, perguntando todos os detalhes do que eu queria do sistema. E aí, depois sim, ele começou a desenvolver. Ele cria um plano, né? Ele cria um plano. E aí, o grande game é... Você não tem que saber porra nenhuma. Você tem que só pensar em algo. Você não precisa nem ter a ideia. É verdade. Você não precisa... Foi o meu caso. Eu não tive ideia. A ideia que me deu foi ele. Então, o grande game é... Um programador nunca vai fazer isso. É verdade. E o mais legal é... Você não precisa saber nem perguntar mais.
Então é esse nível que eu achei muito da hora. É verdade. Não, é surreal. Tipo, e você consegue fazer coisas que demoram às vezes meses pra fazer em horas. Nem isso, às vezes em minutos. Minutos, é verdade. Coisas de meses vira minutos. É loucura. É Relatórios que a gente demorava pra gerar, às vezes 2, 3 dias, cara, agora ele gera automático e cai lá no e-mail de todo mundo, bonitinho, já tá dentro do sistema, tá tudo pronto. E aí as skills é como se fosse uma espécie de especializações que você coloca. Tem skill até de piada, sabia? Maravilhoso. Eu tenho um amigo que, cara, ele achou uma skill de piada de anedotas americanas, né? Porque em inglês tá escrito assim, né? American Anecdotes. Que você coloca e ele consegue entender como criar punch de stand-up. Puta, que maravilhoso. Como que ele faz toda a parada, tipo, pra construir realmente um speech de stand-up, cara. Caraca, construir que sensacional. piada. Então dá pra tu fazer. Cloud Code, ele é maravilhoso pra texto, pra qualquer tipo de texto. Até literário, né? Você vai escrever alguma coisa, mesmo que seja alguma coisa pra faculdade, você pode usar Cloud, tanto Cloud quanto Cloud Code, e pra programar, né? Para as duas coisas, ele é maravilhoso. É absurdo mesmo. E assim, essa madrugada eu tava brincando, fui até as 3 da manhã brincando, e aí de lá já saiu toda a atualização inteira de todo o meu marketing para fazer post em todos os lugares, já saiu toda a parte de blog para fazer os posts dos blogs automáticos todo santo dia, sem eu ter que encostar a mão. Tu imagina que todos os posts do blog, com tudo com SEO, com a parte... Já sendo postado até, né? Já sendo postado com GTO, gerando imagem, com todo o nosso framework de todo o nosso conteúdo, mais alguns sites específicos e algumas coisas que eu pedi para ele buscar, ele tá gerando automático cada uma das coisas num nível absurdo de resultado, e a galera tá interagindo, tá gostando dos posts, tá fazendo tudo, mais todo o sistema, com todo o framework, mais todas as entregas de consultoria, tudo com a nossa cara, do nosso jeito. Coisa que eu demoraria uns 9 meses a 1 ano pra desenvolver, a gente desenvolveu em 40, 60 horas. E a gente não ia fazer, essa é a verdade, né? É. Porque o tempo que a gente gastaria fazendo isso, a gente vai gastar fazendo outras coisas. Que vai trazer muito mais resultado. É verdade. Beleza. Então tu tá fazendo várias coisas, como tu falou. Tem o RH, tem o SDR, Eu fiz um dashboard tem não sei o quê. financeiro integrado ao meu RP, que sobe todos os A dados. gente ia falar da isca da palestra e não falou. É verdade, deixa eu pegar aqui. Boa. Ó, o que eu fiz? Eu fiz uma palestra hoje, cara, sobre um assunto que parece muito chato, mas é muito legal. Chato pra você. Chato pra você. Que é sobre análise qualitativa dos funis, né? Tá. Então, porque hoje, quando a gente vai fazer análise de funis para escala, geralmente a gente olha para análise quantitativa dos funis. Perfeito. Por exemplo, você vai me perguntar como que tá meu funil, você vai me perguntar o quê? Meu CTR, vai olhar quanto tá meu custo por lead, quanto tá meu custo por CPA, ROI, por aí vai. Isso é ótimo, você deveria fazer. Só que existe também uma análise qualitativa dos funis. Então, como é que você faz para conseguir aumentar a qualidade dos leads, para que eles gastem mais com a tua marca, para que você consiga trazer leads mais qualificados, leads mais conscientes, leads mais prontos para comprar? E a minha palestra foi exatamente sobre isso. Que da hora. Sobre como é que você consegue aliar dados quantitativos, ou seja, você olhar para métricas de conversão em cada uma das etapas, junto com a questão qualitativa dos funis. E aí, a palestra foi super legal. Depois eu tô fazendo um vlog também da viagem. E aí, se você assistir lá no vlog, você vai ter trechos da palestra. Que a gente gravou no BID. A gente gravou no BID também. Não pode falar BID assim, cara. Tem que falar BID. Ah, tá. É igual chiclete. Fala chiclete. Isso. Chiclete. Sacanagem. Eu consigo pegar. O nome ficou Funnel Revenue Simulator. Olha só. O que eu posso fazer? Eu coloco meus dados principais do meu funil. Vamos tentar mostrar aqui na câmera central aqui pra galera conseguir ver? Ó, coloca aí. Tenta dar um zoom, vamos ver se rola. Vai? Não vai zoom. Não. Não, coloca aqui, ó. Aproxima de ti, Matuta. Aí dá pra galera ver. Aí, ó. Ótimo. Aqui, ó. Ó, olha só. Você não vai conseguir ver. Mas o que tem aqui em cima? Aqui em cima eu tenho a receita total. Aqui eu tenho o ROAS do funil, o custo por agendamento e vendas. Tem meu gerente de automação está testando alguma coisa. Colocou teste 00. O que você precisa adicionar? Quantidade de impressões, o custo de mídia, as taxas de conversão e o ticket médio. Ele vai montar para você um funil de vendas com todas as etapas, mostrando para ti qual é o custo de cada uma das etapas, qual que é a taxa de conversão de cada uma das etapas, né? Porque você acabou de preencher, o volume por etapa, o custo por etapa, e depois ele faz uma análise qualitativa para me mostrar se o funil, monetariamente falando, financeiramente falando, ele é sustentável. Saquei. Então ele faz uma análise inicial para entender se o custo por agendamento, que é a principal métrica que eu vou analisar, tá boa.
E depois ele faz uma análise das métricas secundárias para entender o que eu posso otimizar para melhorar ainda mais esse custo por agendamento. Puta, sensacional. Então, isso aqui é específico para funis de aplicação e para vendas em reuniões de vendas. Tá, e como é que a galera faz para ter acesso a isso aí? Cara, esse aqui eu posso deixar na descrição aqui do podcast, pode ser? Boa. Deixar aqui na descrição. Na descrição aqui do vídeo do YouTube, a gente já vai deixar para você essa ferramenta totalmente gratuita que ele criou para palestra. Em quanto tempo, mano? Cara, eu levei, porque eu tava conversando com a minha noiva, né? A gente ficou trocando uma ideia. Eu levei ali mais ou menos uns 40 minutos, mas se eu tivesse focado 100%, eu levaria uns 15 minutos. 15, vamos lá, vamos botar numa média? 25 para ficar bom? 25. 25 minutos para criar uma ferramenta foda de palestra que serve como uma puta de uma isca digital para ele já ter todos os dados do cliente e depois, inclusive, poder vender para esse cara. É verdade. 25 minutos. 25 minutos. Utilizando o Cloud Code e fazendo a parada com maestria. Aí eu subi do Cloud Code pro GitHub, que é um repositório, e depois subi pro Vercel. O próprio Cloud Code já conecta, né? Já desconecta direto com o Vercel e já faz o deploy. É isso aí. Ele faz o deploy automático, já deixa deploy é publicação, tá, gente? Então, você tem um repositório, pensa... Vou tentar te explicar de uma maneira interessante. Você desenvolveu o primeiro parte do seu site. Subiu ali seu MVP, subiu o início dele. Você quer fazer atualizações? Você vai fazendo versionamentos. Aquela versão não se perde, porque se deu algum BO na nova que você precisa buscar alguma coisa daquela lá anterior, tá lá salva dentro do teu repositório do GitHub. Inclusive, eu quero fazer uma versão de teste. Tu pode fazer uma árvore que a gente chama, que é branch, e você vai tendo os galhos ali dessa árvore, e daí você tem um galho de homologação, outro galho de dev, um outro galho de algum teste específico que tu quer fazer no sistema, e aí você depois faz um merge que unifica isso tudo, e aí sim vai para deploy de produção. Tu não precisa saber de nada disso hoje, se tu pede pro Cloud Code fazer o versionamento completo, olhando para o ambiente de teste, de produção, ele já vai fazer isso para você no GitHub. Então é surreal mesmo, é surreal. É loucura. Na verdade, não é nem o futuro ou o presente, né, cara? Sabe que eu escutei 2 memes que eu achei maravilhosos. O primeiro é: Roma não foi feita em 2 dias porque na época não existia Cloud Code. Achei maravilhoso esse. Cara, Roma não foi feita em 2 dias porque não existia o Cloud Code. Justo. E o outro é que, não sei se você percebeu, mas os primeiros filmes lá do Homem de Ferro, cara, é como se ele estivesse usando o Cloud Code, porque ele não programava nada, ele só apertava uns botões e a parada saía. O negócio ele era tão bilionário, o Homem de Ferro, que ele tinha Cloud Code no plano Max. Exato. Só que na época a gente olhava e falava, pô, esse cara aí... Esse cara é foda. Hoje em dia ele é um Mas brincadeira à parte, mano, é mais ou menos isso. Não Inclusive, o próprio Thiago Finch, ele desenvolveu uma interface chamada Jarvis, exatamente nessa pegada, nessa zoeira, tá ligado? Que é o que eu fiz também, só que, claro que sem o marketing inteiro que ele criou, mas é exatamente isso. Eu vou ali, seleciono, gravo tudo por áudio e ele já vai lá e já sai o output do que eu preciso, irmão. Tu precisa, é só apertar botões. Ontem o post que eu fiz no Instagram foi literalmente um áudio que eu mandei pra ele já fez toda a postagem, tudo automático, tudo bonitinho. Às vezes a gente até posta, né? Integrado a API do... Posta, faz tudo, em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Uma outra coisa que eu tô fazendo que é bem legal é a análise de site considerando UX e UI do próprio funil, sabe? Tá. Então eu coloco a extensão do Chrome do Cloud Code, tá ligado? Tá, tô ligado. Abro o meu site no próprio Google Chrome, ou então... Na verdade, eu acho melhor no Google Chrome, porque eu não sei se tem outros navegadores isso. E aí, na extensão do Google Chrome, eu peço para que ele faça uma análise do UX e UI do meu site e me entregue um relatório de todos os bullet points que eu preciso ajustar no meu funil. Puta, que maneiro, eu nunca pensei nisso, mano. O que ele faz? Ele tira a print do meu funil todo. Sim. E ele vai fazendo uma análise de toda a copy, faz uma análise, diminui a tela sozinho. Ele, tipo, teve um dia que eu tava fazendo análise. Puta, que foda, velho. Ele diminui pra ver o mobile first, né? Pra ver como é que vai ficar no celular, tudo certinho, onde tá os botões, tem um botão que tá sobressaindo o outro, os ajustes com cada uma das bases, vai fazendo. E depois ele me trouxe um relatório com 60 mudanças no meu funil. Tu fez muita merda também, né? Não. Tipo assim, eram coisas pequenas. Tô zoando, porra. Por exemplo, cor do botão. Sim. Aí ele falava pra ajustar. A copy de alguns botões ele pediu pra ajustar. Ele pediu pra ajustar uma headline no tamanho Caraca, que massa, mano. Tudo. Que massa, eu não tinha pensado em utilizar o Cloud Web pra isso. Faz total sentido. Eu utilizo ele pra modificar apresentações. Eu utilizo ele pra preencher formulário, que eu nunca mais preenchi um formulário na vida. Ajustar Google Drive. Exato. Pasta. Não, eu hoje eu utilizo o Cloud direto no meu PC e ele organiza todo o meu drive, todo o meu PC, deixa ele otimizado com memória RAM, tudo pelo cloud, pelo PowerShell, porque eu uso o Windows, não gosto de Mac, foda-se quem gosta de Mac, não tô nem aí também. E aí eu utilizo o Windows e, cara, pelo PowerShell ali, ele orquestra
todos os meus documentos de tudo quanto é canto. Deixa tudo bonitinho, passa tudo direitinho. Então, toda vez que eu linko meu Windows, ele organiza tudo pra mim. Mas sabe o que eu fiz? Abri o Google Drive na pasta de depoimentos da empresa, que são centenas, e pedi pra ele categorizar com base no setor do depoimento. E ele fez, cara. Levou mais ou menos 1 hora fazendo. Centenas de depoimentos. Ele Chupa, leu... Thiago. Não, tô zoando. Quem que é Thiago? Foda-se. Ah, tá bom. É um concorrente aí de mercado de vocês. Ah, é? O problema de vocês, é isso Não, aí. Beleza. Ah, é? eu fiquei com receio. Eu falei, porra, Não, vou segurar, vou segurar. Fez, cara? Não, o Fint tá mandando bem pra caralho. O Fint tá mandando bem, cara. Hoje ele curtiu uma publicação minha, cara. O Fint do nada me ligou, queria estruturar lá o time. É um cara super legal, o Fint. Ele já veio aqui já ou ainda não? Ainda não. Então, Fint, queremos você aqui, ó, né? Ele tá pra vir pra Floripa, talvez eu troque uma Chama ideia. ele. Ele vem agora pra imersão junto com o Alan. Eles vão fazer uma imersão aqui juntos. Que venderam uma imersão de, acho que 100 ou 120 mil pra cada pessoa participar. No final de semana, ele, o Alan e o Pedro Valério vão implementar a IA inteira com a IOX na empresa da galera inteira que vai estar lá. É só pra 20 pessoas. Então, porra, bem interessante o modelo. Fizeram um dinheirinho. Dá pra pagar o leite das crianças, né? Dá pra fazer alguma coisa. Mas bora. Cara, a inteligência artificial, então, não é nem mais o futuro, é o presente. Total. Se tu não tá usando IA em todas as tarefas que você tá fazendo todos os dias, cara, você tá perdendo muito tempo fazendo tarefas que poderiam ter sido feitas por uma inteligência artificial. Sim. E se é uma coisa repetitiva, o pessoal agora tá usando o Cloudbot, mas tem uma nova, que eu me esqueci o nome, recente, que não tá tendo os problemas que o Cloudbot tinha. Depois eu vou pegar o nome... Então, mas coisas repetitivas, gente, até de um teste que eu fiz ontem, você pode utilizar o próprio Git. O Git faz as ações repetitivas utilizando o teu Cloud Code, não precisa nem de API, nem nada. Você utiliza o seu próprio Cloud Code para fazer ações repetitivas. Por exemplo, o blog eu faço pelo GitHub, que tem lá uma estrutura específica dele, que ele vai lá e faz rotinas diárias. Então, se você precisa de rotinas diárias de corrida repetitiva, o próprio Git já consegue resolver isso para ti junto com o Cloud. Legal. Eu sabia disso? Claro que não. Ele que me sugeriu e ele que fez toda a parada. Então, quando você vai construir, ele te pergunta, você gostaria de construir em qual tipo de estrutura? Next.js, Python, somente HTML, CSS? Qual dos três? E ele explica entre parênteses qual a diferença entre os três. Então tu pode ser leigo, cara, e tu vai fazer a parada virar. Claro que, obviamente, qualquer conhecimento te dá mais repertório, facilita a tua vida, é uma coisa lógica, mas assim, literalmente pessoas leigas fazendo coisas absurdas. E eu li uma matéria, que eu não sei quem foi, eu acho que era o CEO da Anthropic. O cara disse que o que a internet gerou de milionário nos últimos 20 anos, a IA vai gerar muito mais em 5. E é exatamente isso, irmão. Por quê? Quem souber usar um pouquinho, tiver um pouquinho de inteligência para marketing, vai se tornar milionário. Vamos falar disso, cara? Porque assim, ó, existiu a bolha do .com, na verdade? Total. O que foi a bolha do .com, para quem não acompanhou? Várias empresas colocaram .com no próprio nome, ou então colocaram empresas na internet, mesmo não sendo lucrativas, e conseguiram ter investimentos trilhardários na época dos anos 2000, somente por estar na internet. Aí você tinha aquele bordão de ou você é .com ou você é .fora, né? Exato. E aí a galera investiu milhões de dólares em empresas que não tinham valor de mercado nenhum, porque eles acreditavam que aquelas empresas iam valer por estar na internet. É a mesma coisa que está acontecendo agora com a IA também, né? Exato. Só que agora o investimento é de bilha, não é mesmo? É de milha. Então, Manos comprado por um absurdo pela Meta. E sem ter lucro. Sem ter lucro. Várias empresas com zero, ou a própria Anthropic não tem lucro, ela só tem prejuízo. Então. Dona do Cloud Code, do Cloud que a gente tá falando aqui, ela só tem prejuízo, ela não tem lucro. Ela trabalha no plano de 20x, ela também não tem lucro, ela não tem lucro em nenhum plano. Então aí a pergunta, eu vou te fazer a pergunta agora. Olha! Tu acha que vale a pena construir um crawler baseado em chat GPT hoje em dia com essa parada da bolha da IA? Nem fudendo. De forma alguma. De forma alguma. Porque, explica o que é a parada pra galera entender. Primeiramente, essa é a bolha da IA. Essa é a bolha da IA. Tá. Primeiramente, se você usa GPT, você não tá usando... Não, tô zoando aqui. Mas agora, sem zoeira, o GPT por padrão, ele é uma IA para quem tá iniciando. Quando você começa a entender um pouco mais sobre LLMs, que é, por exemplo, o Llama, o próprio GPT, aí tem as LLMs ali, dentro do GPT tem diversas LLMs, o OI, e por aí vai. Como você também tem dentro do Cloud diversas LLMs, como Opus e Sonnet, por aí vai. Então, são linguagens que são utilizadas. Ou algumas delas consomem mais token, outras consomem menos token, e você, se for um pouco inteligente, vai utilizar o que precisa em cada uma delas. E aí você vai colocar
model e vai utilizar os modelos e vai configurar isso dentro do próprio teu sistema, tá? Utilize o modelo que faz mais sentido em cada uma das ações que eu for executar e vai trocando os modelos. Se tu não souber, pergunta pra IA. Mas é isso, em todos os meus projetos eu configuro isso. Para ele trocar os modelos automaticamente e economizar tokens conforme o que for sentido. Porque, por exemplo, eu tenho Gemini gratuito. Então, quando faz sentido, ele troca para Gemini, faz o que tem que fazer e volta. Tudo no automático, conforme o que ele acha que faz sentido. Então, eu não utilizo só uma linguagem, porque, na minha visão, não faz sentido. Então, você tem várias linguagens especialistas em algumas coisas diferentes. Por exemplo, você não consegue gerar a imagem da Disney se você não utilizar o Grok. Se você utilizar o Grok, LLM do Grok, você consegue utilizar. E consegue gerar imagens da Disney. É um exemplo simples, tá? Os outros, eles têm restrições. Então, tem diversas coisas que você tem que ter um mínimo de conhecimento para poder fazer uma parada mais inteligente, mais incessante. Mas você falou de crawler. Cara... Porque eu vou dar só um contexto. Porque aí depois eu quero te escutar também pra ver a tua opinião, depois eu falo a minha opinião também. Tá. O que começou a acontecer? A galera começou a ver que o ChatGPT teve um sucesso muito grande e falou o seguinte, eu vou fazer meu próprio ChatGPT e vou vender aqui com o meu white label. Perfeito. E aí, grandes investidores começaram a investir em empresas que não tinham uma IA de verdade, não era tipo Cloud ou então a OpenAI, faziam crawler, ou seja, eles pegavam o de outras empresas para conseguir fazer, só que não tinham também um bom marketing, não eram empresas lucrativas, pegaram investimentos internos para conseguir fazer, e agora essa bolha tá estourando aí, né? Total. Então, dá um exemplo de uma empresa que foi comprada, que era assim. Tem alguém em mente? Eu esqueci o nome da empresa. Mas teve uma empresa recente que recebeu um aporte, cara, gigantesco, e os caras descobriram que eram uns indianos fazendo. Como que era o nome daquela IA? Puta, não vou lembrar. Pô, mas você tá ligado que eu tô falando? Sei que você tá falando. Eu não vou me lembrar agora. Tá. Por quê? Porque eles falavam que tinham inteligência artificial, mas na verdade eles usavam a LLM do próprio OpenAI como crawler. E as coisas mais complexas que eles faziam era feita por indianos, mano. Maravilhoso. Um dos custos mais baratos do mundo. Outra coisa, o CloudBot, o próprio CloudBot. Teve uma ideia quando foi criado na CloudBot. Vocês devem estar vendo aí que a galera tá comprando muito Mac Mini, né? Por quê? Porque descobriram que o Mac Mini roda a full, né? Ele consegue rodar por dias e dias sem parar. Ele consegue colocar o CloudBot, que é uma inteligência artificial, nele e consegue rodar sem fazer. E OpenClaw, né? OpenClaw, na verdade, é. Que agora mudou, que mudou o nome, né? Mudou o nome. Mas aí o CloudBot criou uma própria rede social. Você sabia que descobriram que os posts da rede social eram feitos por humanos, cara? Exato. E aí, qual que é o ponto? Grandes fakeadores, né, golpistas, estão se utilizando da bolha da IA, sabendo que as pessoas estão investindo muito dinheiro em inteligência artificial por acreditar que é o futuro realmente, para conseguir ter investimento em coisas que não são tão reais assim. Exato. Ou que são cópias de outras coisas, né? Que aconteceu na época da bolha do .com. Então teve, por exemplo, acho que era pets.com. Até um documentário no Netflix que fala sobre a bolha do .com. Se tu procurar a bolha do .com, você vai achar. É muito legal esse documentário. Massa. Chegou a assistir esse daí? Não vi. Recomendo, muito legal. Da hora. Que ele explica essa parada e até fala um pouco da bolha da IA também. Explica e fala um pouco da bolha da IA. Que ele explica o seguinte: teve uma empresa de ração para cachorro, que foi a primeira a ter um modelo de logística que entregava na casa da pessoa via e-commerce, a pessoa comprava na internet. Genial. Só que é real, eles não tinham a estrutura toda para conseguir entregar. Tipo, os caras venderam como se tivessem, conseguiram um investimento muito grande de investidores. Por estar no .com, eles conseguiram isso, mas era uma bolha. Ou seja, era um investimento que não tinha fundamento. E a empresa não conseguiu se consolidar com um ano. Teve empresas que conseguiram passar, por exemplo, a Amazon, né? Foi da época da bolha do .com e conseguiu crescer. Hoje é a empresa mais valiosa do mundo, acho que não. Não, mas é uma das empresas que... É uma das maiores empresas do mundo. Maiores empresas do mundo. E tiveram empresas... NVIDIA é maior hoje. A NVIDIA é maior. E aí, hoje em dia tá acontecendo a mesma coisa. Então vão começar a surgir inteligências artificiais que são ou fake ou golpe. Por quê? Porque como todo mundo tá de olho na IA, existe uma bolha da IA e existe uma necessidade dos investidores de investir em alguma coisa só para ter inteligência artificial, mas que pode não ter fundamento nenhum. E aí você falou uma coisa que me trouxe essa reflexão, que você falou o seguinte: se o cara for bom de marketing, entendeu? Por quê? E aí que tá. Vai, eu vou cortar. Se o cara for bom de marketing, vírgula, não precisa mais ser bom de marketing. É porque hoje com IA tem como fazer a parada. Você precisa ser bom de perguntar para gerar as coisas que você precisa. E mais ou menos também. Então, assim, eu gerei 4 VSLs que eu gravei ontem. Acho que foi 18 minutos que eu gerei as 4. 2 delas de 15 minutos.
uma de 13 e outra de 7. Cara, absurdo o conteúdo, absurdo o que ela gerou. E eu tenho, assim, não posso afirmar com toda certeza absoluta, mas testar, né? Acredito muito de que a partir de segunda-feira já vai estar no ar e aí a gente vai conseguir botar muita grana com essas VSLs geradas 100% pela IA. A escrita, a edição ainda está sendo feita por um editor. Mas em breve Também vai morrer. Já tem muita coisa que a IA já edita, por exemplo, os cortes aqui do podcast, já tem muita coisa feita por IA. Olha só. A gente gera no mínimo 20 cortes de cada podcast. Esses cortes inteiros já são selecionados pela IA. Algumas coisas é o editor que executa, mas a grande maioria já é a IA, que já posta depois no YouTube Shorts, que já posta depois no TikTok, que já posta depois no Instagram. Tudo automático. Sim. A pergunta é, o que vão fazer com social media? Cara, eu acho que vai ser uma profissão que vai acabar morrendo, né? Hoje a nossa social media, a gente conseguiu dar esse power up. Vai virar mais estratégico, né? É isso aí. A gente deu esse power up na mão dela. Então, ela consegue abraçar mais redes sociais. Antes ela não conseguia, por exemplo, olhar pro TikTok. Ela não conseguia olhar para o Facebook Watch lá, que dá um puta no resultado também. Várias outras coisas ela não conseguia olhar. Pegar coisas que estão acontecendo nesse exato momento, como foi ali que eu te falei do Red Pill, que tem o mesmo nome que eu, etc e tal, que ela pegou um momento e já criou um conteúdo pica em cima. Então, coisas que ela não podia ter tempo antes para ficar olhando... Hoje a IA traz o relatório para ela de tudo que está acontecendo, já diz para ela o que é a intenção e se faz sentido postar aquilo lá ou não, e ela se torna uma decisora estratégica do que faz sentido perante ao que a gente quer em todas as redes. Olha que legal. Então agora a gente está indo também para o X, a gente está indo também para o LinkedIn, a gente está indo também para o Pinterest, e a gente vai literalmente estar em todas as redes e ela só vai ter que ficar aqui, ó, no centro de comando, dando ok. Bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim. Mexe, troca. Blog, a gente não conseguia ter controle para poder postar nas redes sociais, fazer cortes, etc e tal. Agora ela tá tendo tempo para isso. Então, diversas coisas que ela não tinha tempo, ela ganha muito tempo e ganha como se fosse o Dr. Octopus. Ela ganha 4 braços novos para fazer muito mais coisas que ela não podia fazer antes, tá ligado? Coloca a gente para fazer... A gente não. Hoje em dia é só skill, mano. Só skill e Chrome. Skill e Chrome, tudo automatizado, pau na máquina. Aí o próprio Cloud Code cria os agentes dele lá e faz o que precisa ser feito. Não existe agente mais, né? Tudo com skill. Aí ele fala... mas ele fala comigo que tem agente lá ainda. Não, eu só utilizo skill. Não utilizo mais nada de agente. Mas quando eu falo agente, tipo, o Cloud Code fala assim, eu vou deixar um agente trabalhando nisso aqui, enquanto eu tô trabalhando nessa outra parte aqui. Ele próprio internamente já cria os agentes. Entendeu o que eu tô falando? Eu entendi o que tu tá falando, mas pra mim essa mensagem não aparece. Ah, entendi. Não sei se... Apareceu pra mim. Pra mim ainda... Caraca. Pra mim isso não aparece. E tudo que eu quero deixar rodando, eu tô botando lá agora dentro do Git. E ele já faz as crons automáticas, já faz tudo automático. Tá do caralho, mano. Tá muito foda. E assim, o legal... Qual que é o futuro? O que tu acredita? Não sei. Eu acredito que a gente vai ser extinguido por um humanoide que vai chegar aí e vai matar a gente facilmente. Porque a gente vai ver que a gente é burro e não serve pra nada. Não, eu acredito que... Então quem vai ganhar é quem conhece de mercado, cara. Aí vão se voltar aos fundamentos, eu acredito. Quem tiver repertório de mercado vai ser o grande líder de market share daquele mercado. Que tiver repertório do mercado como um todo. Então, um conhecimento de marketing, legal. Comprei o curso daquele cara, vou te dar um exemplo. Comprei o curso do Cauê Atávila, manja lá, criou o curso do DR Expert. Peguei o curso dele inteiro, dissequei, joguei pra minha IA e ela gerou a VSL em cima do curso dele. Que legal. Sacou? Eu preciso ler o curso, eu preciso ver o curso. Mas você precisa, por exemplo, conhecer a possibilidade da existência de uma VSL, por exemplo. Sim, eu preciso entender que esse funil existe para eu poder solicitar para ele. Então eu tenho que entender quais são as possibilidades de funis. Então eu entro em grupos de network, vejo o que a galera tá rodando, entendo do mercado o que tá acontecendo, pergunto para a IA o que tá acontecendo e eu vejo as possibilidades de funil para o que eu quero vender. Então para o que eu quero vender? Quais são os funis que mais estão performando? Utilize o software chamado Apio, que é um crawl, que é para fazer pesquisa de várias redes sociais. E aí a Apio lá vai lá, entra nas redes sociais e vê o que mais tá bombando e o que é o funil daquilo ali. Ótimo. Então ele traz todas as informações para mim e ele me diz, os melhores funis hoje para o que você quer vender são esses. Aí eu vejo, algum desses funis é amigo meu? Pra mim trocar uma ideia com o cara e conversar com o cara, mandar um áudio. Fala, Matutinha, como é que tá rolando o funil de quiz aí, assim. Acabou, irmão. O grande game eu tenho que ser esse orquestrador e botar o bagulho para trabalhar. Depois eu sou expert, porque... De novo, em português ainda peca. A gente contratou o Eleven Labs com o RayGen. Tem mais de 40 horas. Fica bom várias coisas lá. Mas para uma VSL longa,
deixa a desejar. Para criativo, de boaça já tá rolando com suavidade. Para uma VSL longa, eu particularmente ainda não gosto. Então, a gente tem algumas coisas que a gente tá ainda deixando humano para não perder conexão com o lead por si só. Massa. Não, muito bom. E aí, cara, o negócio é usar em todos os setores. O tempo inteiro, o tempo todo. Se você não está utilizando dentro da sua operação em algum setor, algo está errado. A gente obrigou todos os diretores da empresa a usar e agora estamos descendo. Todos os líderes táticos e operacionais também vão ter que usar. Quem não usar, vai rodar. Legal. Porque senão não faz sentido o cara estar na empresa. Se ele não está pensando em otimizar para se tornar um cara estratégico, utilizando aquilo ali para fazer os operacionais e táticos, não faz sentido ele estar na empresa. Não, massa. E aí, pra escala de negócios, tu acredita... É que eu tô perguntando pra você, mas também tô falando, né? A gente tá fazendo... Bora, então estamos em casa. Fazendo um podcast aqui, ao contrário. É que eu quero saber o que tu pensa, sabe? Porque aí depois a gente discute sobre isso também, fica super legal. Mas eu quero entender como é que tu pensa em questão de escala de negócios, que até o nome do podcast é Papo de Escala. Perfeito. Tu acredita que, tipo, o One Person Business vai ser uma tendência? Ou tu acredita que, tipo assim, a gente vai precisar contratar muita gente, como, por exemplo, eu tô fazendo agora? Eu tenho 80 pessoas no meu time, né, hoje. E aí eu tô escalando. A gente quer fazer esse ano 130 milhões de reais. E uma das principais coisas que a gente pensa todos os dias é como é que eu consigo fazer o resultado que eu quero bater sem contratar mais pessoas. Perfeito. Então, que tipo de coisas eu preciso realizar todos os dias para garantir que isso vai conseguir acontecer? Mas aí, quando eu vou reduzindo isso, eu vou pensando que se no início do negócio eu tivesse tudo que eu tenho hoje, talvez eu tivesse contratado até menos pessoas, porque eu teria desenvolvido soluções para que eu não precisasse contratar mais pessoas. E aí vem a pergunta. Você, com a visão que você tem hoje de IA, aí depois eu posso falar o que eu penso também. Você acredita no One Person Business, que é tipo um negócio de $1 bilhão, que é feito por uma pessoa só, usando inteligência artificial? Não. Não acredita. Por quê? Porque, cara, uma única pessoa fazendo isso tudo, sendo muito honesto contigo, 1 bilhão, tá? Estamos falando sobre $1 bilhão. Eu não acredito que a pessoa consiga orquestrar isso tudo, porque eu acho que ela não vai ter o repertório necessário para fazer isso. Não que não dê, mas eu acredito que não vai ter gente pronta com o repertório necessário para isso. Putz, entendi. Mas é por isso do que qualquer outra coisa. Eu acho que ela vai precisar de umas 5 a 6 pessoas, vários diretores de diversas áreas com diversos repertórios de conhecimento diferente, para aí sim poder fazer isso. Okay. Que é o que o meu caso. Eu vou ter em torno de 4 a 5 diretores na empresa dependente que vão olhar para várias áreas diferentes e cada um vai ficar especializado por otimizar aquelas áreas e unificar num grande megazord maior. É o que já está acontecendo. Só Legal. que isso tem um mês, irmão. O que vai acontecer no final do ano? Não sei. Não, agora o Cloud Coach está fazendo a análise automática dos códigos, né? Tem o review, saiu na última atualização agora. Sim. Porra, pra onde vai esse negócio? Tipo, ele faz o código, ele analisa o código, ele revisa o código. Então, eu tenho lá uma mesa de stakeholders que eu coloco 8 pessoas diferentes para testarem e olharem o meu sistema de fora a fora e dizerem o que são as coisas que podem ser otimizadas. Eu tô no 6º story do meu sistema, que ele gera lá todo um sprint, normalmente ele gera em torno de umas 14 stories, então 14 sprints dentro de uma parada maior. E aí, eu vou implementando esses sprints. Então, esse faz sentido. Não, o nono não faz sentido porque vai convergir essa parte da gamificação com tal coisa lá do wizard que eu não quero. Então, eu tiro isso aqui. Mas ele me dá a ideia de tudo que tem que ser feito, já deixa planejado, já deixa orquestrado. Eu só vou lá, abro uma cacetada de terminal, normalmente coloco 9 terminais para rodar e eu implemento todos os stories ao mesmo tempo. E eu tenho uma parada que ele diz ali que eu iria demorar em torno de 4 meses para fazer em desenvolvimento, sendo feita em 2 a 3 horas. É por isso que todo meme que eu vou ver, tu já curtiu, mano. O cara deixa todo mundo trabalhando, só vai apertando, vai fazendo, né? E aí, eu tirei as perguntas. Eu tirei o ok ali. Eu arranquei tudo, porque eu já confio tanto nessa desgraça que não pergunta mais pra mim, irmão. Não tem mais nenhuma pergunta pra mim. Ele implementa. Ele já sabe como eu penso, ele já sabe toda a minha metodologia, ele já sabe tudo. Eu não quero que ele me pergunte, eu quero que ele faça. Legal. Depois eu vou lá e verifico se eu quero alguma mudança. Porque muitas vezes eu boto pra trabalhar de noite e vou dormir, porra. É isso. Agora tem o Remote Control, que também programa pelo celular. Eu tô pensando no nosso papo aqui, cara, uma galera vai estar boiando, velho. Com toda certeza absoluta. Mas aí, cara... Mas talvez não é pra você, você pode ir embora, entendeu? Agora, se você quer estudar, aprender e criar uma empresa foda que seja
independente de você, você já não seja mais o centro, não tem mais o processo aqui dentro da sua mente, tá dentro de uma parada que não precisa mais de você, cara, assim, sendo muito honesto, o grande game é mapeie todos os seus processos, traga eles pra IA e a IA fará tudo por você. Sim. Não tem os processos mapeados? Não usa IA, você vai falir. É isso aí. Não, esses dias aconteceu uma coisa interessante, vai virar até corte. Um cara de uma empresa que fatura muito bem, testou nosso processo comercial, entrou como fake e fez call primeiro com o SDR, foi agendado, foi pra call com o closer e só não fechou no final porque mentiu a empresa. O cara deu uma sabonetada lá na objeção e aí não fechou. E aí é um cara de uma empresa muito grande, sabe? Depois até nos bastidores a gente pode falar sobre. E, mano, o cara foi muito escroto, velho. Por quê? Porque ele falou sobre o talento dos meus vendedores. Então ele falou assim, cara, os teus vendedores não me parecem talentosos. Por quê? Porque os meus vendedores são 1000 vezes melhores. Tipo, meio que, sabe? Menosprezando teu time. Escroto. Sabe? Totalmente escroto. Só que o que esse cara não entende é que hoje, pra mim, isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu consigo contratar uma pessoa que não é tão estrela e famosa assim, ou então não é tão boa naquilo que ela faz, e colocar ela num bom processo que vai fazer com que ela performe melhor do que o cara que trabalha pra ele. McDonald's. É isso. McDonald's, irmão. Eu falei isso, inclusive, num post esses dias, eu falei isso em podcast. Qualquer mendigo trabalha no McDonald's. É isso. Por quê? Tu chega no mendigo e diz, levanta daí, por favor, vem cá. Olha só, você consegue abrir esse saco de batata? Consigo. Você consegue jogar aqui nessa gradezinha? Consigo. Você consegue baixar a grade? Consigo. Tá vendo aquele botão vermelho ali? Tô. Quando ele acender e apitar, você consegue levantar a grade e jogar a batata pro lado? Consigo. Depois você consegue pegar essa pazinha e botar dentro desse papelão? Consigo. Parabéns, irmão. Contratado. Acabou. Então você pode pagar R$0 quase pra uma pessoa. Por quê? Porque o processo é tão foda que não interessa se a pessoa é qualificada ou não. Então, se o seu processo ele é monstruoso, qualquer pessoa serve. E aí, ao invés de você contratar um sênior, você contrata um júnior que você ainda dá uns plugins de IA pra ele, ele não erra, acabou. Então, hoje, por exemplo, cara, meu closer, a closer que ele fez a reunião, tá hoje com quase 50% de conversão em reunião. Bizarro. Ela tá com uma coleção de caixa em torno de 55%. Como assim? Tipo assim, eu fecho um contrato, por exemplo, de R$75 mil. Ela tem coleção de caixa na call de 55% de todo o valor. O que é coleção de caixa? Não entendi. Vira caixa na hora pra mim. O restante, entendi. O restante é pago de forma parcelada. Perfeito, ou então perfeito, você paga nos próximos meses, entendeu? Perfeito. E aí existe um risco de inadimplência com relação a esse valor. Então eu sempre olho pra essa métrica, que é a coleção de caixa. Entendi. Como é um contrato de alto valor, é um TCV, né? Eu recebo o contrato completo no MRF, eu recebo mensal. Eu, por exemplo, numa venda de 200 mil, cara, eu posso fazer a venda de 200 mil 100% caixa, eu dou um desconto pro cara pra ele ter me pagado. Eu posso ter feito a venda, por exemplo, cartão de crédito, antecipar esse valor e pagar pra financiador do cartão. Ou eu posso fazer, por exemplo, de 200 mil, como geralmente eu faço. Eu faço R$90 mil pagos ou via cartão de crédito ou Pix e o restante parcelado em 5 vezes, 3 vezes, 4 vezes ali pro cara. Porque eu consigo vender pra um cara que eu não venderia, porque ele não teria todo aquele caixa. Perfeito. E ao mesmo tempo realizar aquela venda. Lindo. Então ela tá hoje com, cara, uma taxa de conversão alta, tá com uma coleção de caixa alto. Bizarro. E o cara chega na reunião com ela e fala que não é grande coisa. Só que aí qual que é o ponto? E aí é esse ponto que eu acho que é o principal, que a inteligência artificial vai vir pra conseguir fazer, que foi exatamente o que você falou. Eu não acredito no processo de only-based AI, sabe? AI only-based. Por quê? Porque se a pessoa não tem os processos do repertório para conseguir fazer com que a IA performe, acabou, fi. Então, se o cara tem um processo comercial bosta e coloca a IA para fazer SDR, sabe o que vai acontecer? A SDR de IA dele vai ser horrível. Perfeito. Entendeu? Agora, se o cara ali quer colocar, por exemplo, eu faço isso lá, né? Tem um processo claro e usa IA para conseguir basear um processo que já é muito bem feito. Eu vou dar um exemplo. Lá para os meus closers, eles recebem um relatório que é feito por inteligência artificial do que meu SDR manda para uma IA em áudio. Então o SDR faz uma pré-qualificação na ligação, ele manda um áudio para uma IA, a IA escreve um texto com toda a pré-qualificação. E a IA pega essa call que o SDR fez também? Não, a gravação da ligação ainda não, porque é via WhatsApp. Mas a gente tá vendo como é que faz isso daí. Mas o cara manda um resumo de tudo que ele falou pro closer. Ele já pega o texto completo e sabe o que acontece? Ele coloca numa outra inteligência artificial, a gente tá usando o Cloud para isso. Então até o cowork do Cloud é um menor que o Max, mas eu achei bom para fazer isso.
E aí ele coloca e tem um resumo de todas as principais coisas que ele pode falar na reunião para conseguir ter uma taxa de conversão maior. Caraca, que da hora, mano. Sacou? Uma coisa que, até para otimizar esse teu processo, se você utilizar lá dentro do Facebook Developer, você consegue fazer conexão com a API do WhatsApp, e se utilizar o WhatsApp Desktop, não web, você consegue fazer a ligação pelo WhatsApp Desktop e, obviamente, capturar tudo que tá acontecendo ali para fazer essa parada acontecer. Não fiz ainda, mas dá para fazer com tranquilidade, e isso aí vai mudar bastante o jogo, porque não é só do que o SDR acha que foi o resumo da call, não, é sobre a call mais o que o SDR acha. Então vai te dar muito mais fortalecimento ainda para ser mais assertivo na conversão. Porque aí o cara consegue melhorar muito a taxa de conversão média e dar várias ideias. Puta, genial. E aí, como eu tenho um bom processo, eu consigo usar a inteligência artificial para apoiar o bom processo. Sim. Agora, se eu não tivesse um bom processo, eu ia usar a inteligência artificial para apoiar o quê? Um vendedor estrela? Não fazia um sentido. E se eu perder na minha operação, eu tô... É aquela história, mano. Eu tenho o Neymar, melhor jogador do mundo. O Neymar versus 100 jogadores. Quem vai ganhar? 100 jogadores. Não tem mágica. O volume sempre ganha do estrelismo. Não tem mágica. Ao menos que você esteja comparando o Elon Musk, que daí talvez um Elon Musk versus outros 100, talvez o Elon Musk seja melhor. Dependendo do que for. Dependendo do que for. Mas aí a gente tá falando sobre nível de cognição, né? Exato. Não tem a ver com capacidade produtiva. Mas é interessante isso. Então eu usei isso aqui pra eles abafar, que o cara... Fiquei puto com o cara, mano. Puta que eu pariu. O maluco... A pergunta que eu tenho pra te fazer é... Hoje, o market share dele é maior que o teu? Muito menor. Então que se foda. Não, na real, o cara investe 4 vezes mais em mídia do que eu e fatura menos de 50% do que eu faturo. Pois então. Então o aproveitamento dele é ruim, mesmo ele tendo um processo comercial de acordo com ele 1000 vezes melhor que o meu. Se é melhor, por que o resultado não diz o mesmo, tá ligado? Esse é o ponto. Então, assim... Fiquei puto. Essa aqui é aquela história, mano, assim... É bom ter concorrência... Não é concorrente, não. De alguma forma, é bom ter alguém que faça algo parecido pra você entender o que tá acontecendo e sempre poder tirar de medida. Se você tá sozinho em algum lugar, você não tem pra onde olhar, você não tem o que melhorar. Fica muito difícil de ter otimizações e melhorias porque você tá sempre desbravando. Tanto que normalmente quem chega em segundo mata o primeiro muito rápido, porque já viu tudo que o primeiro errou e consegue subir muito mais rápido. Se for inteligente. Exatamente. Muda. Usa a lei da mente lá do... Tá ligado aquele livro, as leis, 22 leis imutáveis do marketing, do All Rice? Sim. Ele fala que, mesmo que tenha um primeiro no mercado, se você conseguir captar a mente das pessoas que são os consumidores, tu é o primeiro e acabou. Exatamente. Foi o que a gente fez. Exatamente. Tem várias coisas referentes, inclusive a dampagem de mercado, que dá pra fazer isso, e você entra um pouco menor. A gente comentou sobre isso, né? A Uber entrou como dampagem de mercado. Dump nada mais é do que você cobra um preço muito mais barato, pega o market share inteiro, e depois que você derruba o concorrente, que no caso era o táxi, aí você vai lá e sobe seu preço. Isso aí, que agora a Uber tá lucrando pra caramba. Exato. Então ela queimou muito pra depois fazer esse movimento. iFood, Nubank, uma galera. Agora entrou a Kita recentemente no Brasil, a gente tava comentando que é uma coisa polêmica, que os caras entraram, mas parece que queimaram o caixa errado. Que demitiram uma pá de gente, mas eu acho que eles não vão desistir do Brasil, não. Os caras vão... Não, com o caixa que eles estão investindo aqui no Brasil, eles não vão desistir nem a pau. Não faz nenhum sentido. E aí é comprar a empresa, a iFood tá comprando tudo que é empresa de logística. A gente tava até pensando em fazer um software de logística, crescer um pouquinho... Só pra vender pro iFood. Só pra vender pro iFood. Muito bom. Eu tive, né, software de logística com 900 de distribuição, tinha logística com 900 e tal, e tinha software próprio. Que legal. Que a Magazine Luiza teve interesse de comprar uma época. Foi bem da hora. Foi bem da hora. Beleza, Matutinha. Estamos falando mais? muito que a gente falou de coisa pra caralho. Exato. Eu tô tentando trazer para um centro de uma conversa de volta. A gente tá falando muito de IA, tá falando sobre o que você tá fazendo, e aí tem toda a full sales com tudo que vocês querem atingir de resultado. Quanto vocês pretendem atingir de resultado esse ano? Tá. Esse ano a gente tinha a pretensão de bater 100 milhões, só que a gente fez um grande evento no início do ano, e aí o Alfredo Soares palestrou. E aí ele falou que se a gente não batesse 130 milhões, a gente é frouxo. E é aquilo, né? Do Peter Griffin, que foi naquele... Da ONU, você já viu aquele episódio? Que ele chega na ONU e fala assim... Tudo que vocês estão falando tem muito sentido, realmente a guerra não faz sentido, mas quem não faz guerra é gay. E aí todo mundo quer fazer guerra.
E aí isso fez com que a gente mudasse a nossa meta. Não, brincadeira. A gente conseguiu redimensionar o nosso faturamento, a nossa receita durante o ano. Pensou em algumas outras ações para conseguir gerar esse faturamento adicional. E agora a nossa meta de ano é de 30 milhões de reais em receita. A gente quer bater aí pelo menos de caixa uns 60 milhões, né? Tá. Então, 60 milhões de caixa recebido em pagamento, o restante parcelado, que também vai ser acrescido desse valor. Claro. E de lucro líquido, a gente tá pensando em chegar ali nos 30 milhões, mais ou menos. Da hora. Na última linha. Tendo em vista isso, mano, o quanto... Porra, pergunta difícil para um caramba, mas vamos lá. Pode falar. O quanto que você acredita que a IA vai ser responsável por esse resultado? Porra, foda pra caralho. Porque hoje eu não enxergo a empresa batendo sem a inteligência artificial. Perfeito. Então, a depender do indicador que eu utilizar, eu posso falar 100%, né? Tá. Ou, sei lá, a depender da atividade, talvez 20%, 30% a mais de resultado. Tu diria que hoje é 80-20 da tua operação? A inteligência artificial, cara, é o processo. O processo é 80-20 da minha operação. A inteligência artificial, ela faz com que o processo ele se materialize e ganhe eficiência. Eu diria que a tua inteligência artificial, ela multiplica o teu resultado por 4, por causa que o teu processo é foda. Isso. Em algumas tarefas específicas, até 10 vezes ele consegue multiplicar o resultado. Numa média, uns 4. Aquele funil, 0,18 de ROAS em janeiro, agora tá com ROAS de 3. Quantas vezes é isso? Graças a IA. Entendeu? Por que graças a IA? Vamos lá. Como é que tu tira de 0,8 para ROAS de 3? Foi 0,18. O que eu fiz? Primeira coisa foi fazer análise de dados. 0,18, não é nem 8, ok, tá. É muito menos. É um pouquinho menos ainda. Foi uma coisa, 8 vezes menos só quase. Então, assim, só pra explicar. Esse funil tem esse ROAS por quê? Porque a gente faz a análise do ROAS geral de LTV. Tá bom. E o ROAS geral de LTV tava 10. Então, mesmo eu tendo 0,18 de ROAS, eu tinha um volume significativo suficiente para conseguir gerar oportunidades pro meu comercial para vender produtos de alto valor. Perfeito. Eu conseguia ter um ROAS médio de 10. Então, eu tava cagando. Tava cagando pra ele, famoso foda-se, tá trazendo resultado. Só que eu ter lead a custo zero negativo é bom, não é verdade? É. Então, se eu consigo ter lucro na entrada, o ROAS maior do que 1, eu consigo ter um lead com um custo por lead negativo. Perfeito. O que é maravilhoso. A mesma coisa de fazer conteúdo. Né? Eu faço conteúdo, quanto mais eu faço conteúdo, mais lead gratuito eu recebo. Beleza. E eu aumento minha margem, eu consigo fazer mais resultado com o mesmo investimento. Beleza, aí eu comecei a colocar energia nesse funil. A primeira coisa que eu fiz foi um dash usando inteligência artificial e integrando a API do Facebook, integrando a API do Checkout, via webhook, e fazendo um dash para conseguir me entregar as principais visualizações de métricas e uma análise das métricas usando inteligência artificial para falar que tipo de otimizações eu poderia fazer no meu funil para conseguir fazer com que ele tivesse um ROAS maior. Eu percebi que o custo tava até que ok com relação a outros funis e custo por clique de outros funis. Tá bom. Mas o meu ticket médio estava baixo. O que eu comecei a fazer? Testes de order bumps para compras adicionais nesse funil. Beleza. Para conseguir fazer com que meu ticket médio aumentasse. Eu saí do ticket médio de R$55 em janeiro para um ticket médio de um pouco mais de R$200 agora. Então eu consegui quadruplicar o meu ticket médio. E meu custo por clique, que era caro pra caralho, era R$8,90. Hoje em dia tá com um custo médio de R$4,20. Então eu diminuí meu custo por clique pela metade, continuei com a mesma taxa de conversão média e consegui quadruplicar meu ticket médio. Bizarro. Então isso fez com que eu conseguisse sair de um ROAS de 0,18 para ter dia que eu bato 3 de ROAS. Que é o quê? Quantas vezes? Sei lá. Dá mais de 10 vezes, mais de 20 vezes, né? O valor. Porque 18 vezes 10 daria 1,8. Vezes 20 daria 3,6. Dá um pouco menos que 20. Mas assim, pô, é um resultado muito significativo. Então, o resultado é somente 18 vezes melhor. Somente 18 vezes melhor. O resultado é muito significativo. Ele traz uma ideia melhor de orçamento do que eu posso colocar em todos os meus funis. Então, hoje, eu estou investindo muito mais. Para você ter uma ideia, a quantidade de leads que eu gerei do dia 1º até o dia 10, que eu acho que foi ontem, deixa eu ver aqui. Não, antes de ontem, eu tinha gerado a mesma quantidade de leads que eu gerei durante o mês todo de janeiro. Caraca. Quantidade de leads, né? Então, eu vou conseguir gerar muito mais leads. E o que eu vou gerar depois com esses leads em vendas é surreal. Eu tava fazendo a conta que se eu conseguir chegar a investir R$6.636 por dia, que dá uma média de R$200 mil mensais, né? Contando os 30 dias, eu vou conseguir fazer 2,5 milhões a mais com o meu comercial no final do mês. E com um custo por lead negativo.
Entendeu? Ou seja, o cara paga pra fazer uma reunião que ele vai comprar um produto meu. Sim. Sacou? Então, a eficiência que eu ganhei com a análise de dados é gigantesca. O que mais que eu faço? Análise do funil usando lá o plugin do Chrome. Eu fiz análise de todos os funis e a gente já otimizou pra caramba. Mano, isso foi um insight pra mim surreal que eu irei aplicar na minha operação. Achei muito da hora. Surreal. A parte da Dash, eu já tinha pensado nisso, mas a parte do Cloud Web, eu nunca passou na minha cabeça fazer. Eu achei muito da hora. Achei muito da hora. E aí eu consegui otimizar muito bem o funil, consegui fazer com que a taxa de conversão média de todas as etapas aumentasse sem que eu perdesse a qualificação. Meu Connect Rate saiu, cara, de 83% para 90% e alguma coisa. Que isso? Por quê? Porque eu consegui colocar via HTML puro nesse funil específico a primeira página. Entendeu? Entendi. Tem algumas páginas que eu faço dentro de uma plataforma de quiz, mas até eu tava pensando em mudar tudo, a gente tava conversando. sobre isso. Inclusive, Então... a gente tá... Eu vou ser um pouco filha da puta com vários amigos aqui nesse exato momento, mas assim, a grande maioria dos softwares hoje você consegue literalmente clonar e ter a tua cara do teu jeito com a tua necessidade dentro de, sei lá, 10 a 15 horas. E porque normalmente dentro de um software ele te oferece uma cacetada de coisa, mas a tua necessidade é 15% do que tá ali. E aí, se você cria um personalizado para você, faz muito mais sentido e talvez te gere muito mais resultado. Então, o quiz, por exemplo, eu falei para ele, eu criei o meu quiz inteiro com Cloud Code. Ele utiliza um software de quiz para isso. E aí você pode simplesmente ter o seu sistema interno para fazer as paradas acontecerem. Então, pense nisso com bastante carinho, pode fazer bastante diferença. Ótimo. E aí eu vou conseguir aumentar a Connect Rate, que é a taxa de conexão das páginas. A taxa de carregamento vai melhorar. Eu consigo fazer análise de dados que eu não conseguiria com essa ferramenta de quiz. Lá nessa ferramenta de quiz específica, eu tenho só um webhook. Então eu preciso mandar para a NetN para depois distribuir em outros lugares. Se eu fizer a minha, eu consigo criar quantos eu quiser. Entendeu? Exato. Então eu consigo fazer muito mais sem gastar tanto quanto eu gasto. E até utilizar de outros pontos de comunicação do meio do quiz. O cara abandonou na pergunta 2, e aí o que ele marcou até ali? Em cima disso eu posso mandar e-mail, SMS, WhatsApp, ligação gravada, uma cacetada de coisa de pontos de comunicação. Uma IA que faz a análise da conversão de cada etapa e cria ramificações a partir da resposta da pessoa. Perfeito. Então, de acordo com o comportamento da pessoa de parar aqui, faz um teste A/B em que quando a pessoa entrar por esse tráfego, você distribui entre essa pergunta e essa para saber qual das duas vai ter uma taxa de conversão melhor para conseguir passar pelo funil. E a própria IA vai fazer isso de forma automática. E ela vai gerar todo o funil sem tu nem saber o que tá rodando lá dentro. E vai trazer um custo por lead cada vez mais barato, um ticket médio cada vez mais alto, para que eu consiga ter um aproveitamento cada vez melhor do funil, com um custo por clique muito mais baixo, né, com um custo por cadastro cada vez menor, custo por agendamento comparecido cada vez menor, o que faz com que eu consiga investir mais para conseguir chegar numa escala cada vez maior. Cara, que bizarro. Logo, logo o teu problema vai ser closer. Já tá virando já. Eu tô contratando 4 closers, por isso que eu tô fazendo até já. Tô fazendo pitch até aqui no podcast. Porque, mano, os funis se tornaram tão fáceis de ser escalados que automaticamente... Com o repertório que eu tenho, com o repertório que você tem, com o repertório que a galera que tá assistindo até agora provavelmente deve ter, com certeza. E aí, automaticamente, começa o problema a ser pessoas para fazer o evento de um high ticket, exemplo. Ao ponto que talvez... Tensa essa frase, mas talvez valha a pena você vender algo mais em barato. Escala um low ticket que não tem entrega. Já tô pensando nisso, aliás. Que eu fiz isso. Das 4 VSLs que eu gravei, 2 é para vender low ticket, que não tem função de comercial, mas no ticket médio ele vai ser bem interessante igual. E o outro, ele vende aí sim o high ticket. Eu compro base, né? E assim, tem uma rebarba gerada por todos os funis, que é captação de seguidor, que vira social selling, que depois vira venda de produtos de alto valor. Sim, sim. Então, eu vou criar Social selling hoje, tu tá fazendo ele com IA também? Alguma coisa? Cara, a gente começou com IA, mas tá com alguns problemas. A gente não tá conseguindo fazer algumas integrações, tá dando alguns bugs lá. Então, pelo ManyChat é bom. Eu tô ligado. Eu testei do ManyChat, mas deu bug. Eu acho que por ser uma função nova, saca? Mas o próprio GoRelevel tem também. Eu quero integrar a minha IA, que eu uso hoje, dentro do GoRelevel para fazer no Direct. Mas ainda não fiz ainda. Aí hoje eu tenho uma pessoa fazendo. Eu tenho pessoa fazendo, só que eu ainda não consegui fazer no nível que eu queria com a IA. Então tá meio IA, meio pessoa, tá mais ou menos, mas não tá bom ainda, irmão. Mas assim, o ManyChat dá para chegar lá, desde que você faça um bom tratamento da IA do ManyChat.
Legal. E aí tem que fazer um excelente Não, tratamento. ele começou a dar bug de mandar umas mensagens meio alucinando, assim, uns negócios muito Então, doidos. o começo tava bem cagado. Eles já fizeram algumas atualizações. Tá melhorando, ainda não tá 100%. E assim, é a mesma coisa. É o power-up do humano, né? Então, se você tiver um humano ali contornando a situação, deu alguma mensagem cagada, cancela o envio, não, sabe? Contornando a situação, eu acho que você fortalece teu social selling e consegue escalar muito mais isso. Até porque vai você ser vai bom. ter muito funil escalando, vai ter muita rebarba de social selling, então vai necessitar de. Teve mês de gerar uma milha, só de social selling. Cara, Caraca. sem 1 centavo de investimento de tráfego. Pô, pra quem sabe fazer dinheiro, é a melhor época de todos os tempos, na a real. melhor época de todos os tempos. Tipo, como eu comentei, né, da bolha. Cara, vai ser bolha pra quem é golpista. Mas pra quem usa IA pra fazer soluções reais, pra vender pra pessoas reais, conhecer mercadologia, entender um pouco mais de marketing, entender como o mercado funciona, saber empreender mesmo, vai ganhar muita grana. Eu tenho essa visão também e eu não sei aonde vai parar, não consigo enxergar aonde vai parar. Porque o que tá acontecendo hoje, eu achei que ia demorar mais uns 4 anos pra acontecer. O Cloud Code, o nível que tá, desenvolver as coisas na velocidade que tá, fazer tudo que tá sendo feito agora, eu achei que ia sair daqui lá por 2030 mesmo, eu tinha essa visão. É a Baba Yaga. A Baba Yaga não, como que é o nome, né? Baba Venga, já viu essa parada? Não. Tem uma senhora que é russa. Russa não, é da região lá, que ela nasceu em 1912 e ela fez uma série. E ela ficou cega num deslizamento, sacou? E ela fez uma série de previsões. Caraca. E aí ela fala que a inteligência artificial esse ano, ou nos próximos anos, ia se tornar uma... Eu tava assistindo um vídeo sobre isso hoje de manhã, nada a ver, né? Mas... que ela parece que previu o avião batendo nas torres gêmeas. Caraca. Mas tipo, era uma previsão meio que histórica. Tipo, um negócio meio estranho, sabe? Tipo assim, um grande pássaro vermelho vai bater em 2 torres. Saquei. É um jeitão dela lá, mas ela falou que nessa época aí, a inteligência artificial ou alguma coisa relacionada a um robô ia conseguir chegar num nível de inteligência tão alto que ia passar o ser humano. Ah, já foi. Isso já foi. E ela falou isso em 1911, né? Caralho. Mas aí é aquilo, né? E ela morava numa cachoeira. Shiryu estava com a gente e a gente não sabia. Não, isso é real. Mano, e aí, que bizarro. Bizarro mesmo, cara. Eu não sei se eu acredito nessas coisas não, mas tava vendo um vídeo hoje até do Peter Jordan, do Nerd. Aham. Ele tava falando disso. E aí ele fala sobre a questão de que eram coisas muito lúdicas. Sim. Então tem como você encaixar qualquer solução, né? Qualquer coisa. Tipo o livro do Apocalipse, né, mano? Tipo o livro do Apocalipse. Você pode pegar qualquer passagem ali e encaixar no que você quiser hoje. Exatamente. Mas existe aquilo que João escreveu, né? Que era o que realmente ele quis dizer. Porque, por exemplo, o pessoal fala dos grilos de ferro, né? Que seriam os helicópteros, aquela parada toda. Não é verdade? Às vezes a fé é vendida errada, porque você consegue pegar uma passagem isolada e trazer para qualquer momento aquela passagem isolada. Só que dentro de um contexto inteiro, aquela passagem não significa o que o cara tá querendo trazer. Agora, se tu isolar uma frase e trouxer para cá, você muda todo o contexto e faz a merda que você quiser. Então, por isso que muita gente vende a fé, né? Mas aí já tinham filmes de muitos anos atrás, até o próprio Tony Stark lá do Homem de Ferro, que tinha um prenúncio de que isso iria acontecer. Sim. E geralmente a ciência acompanha os filmes. Os filmes, E os filmes são o primeiro passo ali, Isso é uma parada legal, porque meu pai falava muito do James Bond. Não, porque olha só, ele tá usando um telefone sem fio no carro nos anos 70. Então, assim, várias coisas que era previsto pelo cinema acontece na realidade depois de um certo tempo. A diferença é que o cinema já não consegue prever coisas que já quase que não estão acontecendo dentro de 1, 2 anos. E isso é o que é o mais louco. Antes demorava 30. Agora é 1, 2 anos, o que aconteceu no cinema já tá acontecendo aqui. Sim. Eu acredito muito... Olha que forte. Eu acredito muito que vai acontecer daqui a um tempo o que aconteceu no Oblivion. Que tu entra... Mano, eu tenho que ir, tipo, vazado, que já é 3 horas. Já é 3 horas da tarde, mano. E aí tu tem que ir pro... Aeroporto às 4. Agora que eu me liguei. A gente já vai finalizar. Agora que eu me liguei, eu olhei 3:06. Falei, será que é 3:06 mesmo? Vai dar certo, só ter fé. Tá bom. E aí no Oblivion, eles entram dentro de uma cápsula, mapeia todo o que tá acontecendo com o ser humano e automaticamente já sai dali corrigido, sem nenhum problema de saúde, etc. Eu acho que a tecnologia, principalmente para a área de medicina, vai chegar nisso. Tá. Então eu tenho essa visão que isso pode acontecer
bem menos prazo do que se imagina, sacou? Até porque já tem hospital na China que funciona inteiramente 355, com portão de embarque. Portão de embarque 355. Tu já fez check-in, tu não tem que despachar mala, correto? Não tenho. Tu vai dar uma meia hora daqui, tamo em casa. Vai dar bom. Vai dar bom. Caraca. Meu lindo, vamos lá. Vamos encerrar pra tu não te fuder. Queria primeiramente agradecer Tamo junto, tua presença. Foi muito foda. Sabe? Vai voltar, não tem nenhuma dúvida disso. Tu vai voltar pra me contar. Atingimos 150 milhões fáceis porque... isso. 130 já vai ter sido ultrapassado esse ano. Então a gente volta pra conversar. Mas queria de grande mão agradecer cada um dos nossos patrocinadores. Então, primeiramente, o Shop. A gente que, inclusive, estava utilizando esses funis e falando tudo que a gente tá vendendo, a gente vende pela plataforma da Shop. Muito utilizado também pra gente, pra galera que utiliza do Creator Economy, utiliza pra vender com Creator Economy. Para rodar cada uma das coisas que a gente faz, a gente utiliza de Facebook e, obviamente, a gente utiliza a ProScale para ter as contas e rodar tudo por lá. Na parte do nossa empresa de nutracêuticos, que a gente rodou até janeiro desse ano, fez 38 milhões em 6 meses. A gente fez com a Full Stack. Então, eles fazem toda a parte de logística. Eles transformam um produto físico teu lá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo como se fosse um infoproduto. Você não tem nenhuma preocupação. Literalmente um drop e com um produto próprio seu. E o mais legal de tudo, a Atomic Cat. Então a gente falou muito de connection rate. A própria Atomic Cat ajuda muito no nosso connection rate, no play rate de VSL, porque eles são uma hospedagem absurda e além disso tem toda a parte de criação de página, etc. lá dentro, o próprio quiz lá dentro e várias outras coisas interessantíssimas. Obrigado a cada um dos nossos patrocinadores. Sem vocês nada disso seria possível. Tamo junto demais. Matutinha, como que a galera te encontra nas redes sociais? Cara, você consegue me achar no Instagram Matuta Mateus com TH. Tá. Também no Instagram da Full Sail System, FULLSALESSYSTEM. Tá, Full Sail. Eu vou deixar aqui na descrição pra facilitar a sua vida, beleza? Boa. Eu tô no YouTube também, tô produzindo agora alguns conteúdos pro YouTube, já fiz alguns até em collab com uma galera conhecida. Massa. É bem legal. Então, se você procurar por Matheus Matuta ou Matheus Costa Garcia, que é meu nome de verdade, você vai achar o meu canal do YouTube e você consegue também se inscrever lá. E se você mandar mensagem na DM, cara, e falar que veio aqui do podcast, o meu social seller vai me direcionar e eu consigo conversar com você também. Pode mandar mensagem lá. Boa. Isso é uma coisa muito foda. O Matuta, mesmo no tamanho que ele tá, com toda a empresa, no nível que tá, ele ainda sempre se encontra disponível para ajudar quem é próximo, para fazer a diferença na vida da galera e tá sempre melhorando a vida do próximo. Eu acho escroto quem não faz, cara. Não, e você que não faz... Tem gente que é muito grande, eu entendo. Mas é assim, cara, o nível de disponibilidade que tu tem ainda para fazer a diferença na vida do próximo, isso é muito foda, isso tem que ser valorizado, inclusive dito aqui para ficar registrado e gravado. Então, parabéns por essa atitude, irmão. Tamo junto. Agora tem que correr porque... Bora. Valeu. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Até o próximo Papo de Escala. Valeu. Agora a gente tira as fotos rapidão.